Oi, pessoal. Boa tarde a todas, a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês para mais uma palestra das Conversas Nanomusicais. Hoje a gente está com a Marina Emerick. É um prazer enorme ter você aqui, Marina. Marina foi nossa aluna na UFABC, fez o bacharelado em Ciência e Tecnologia e em Neurociência com a gente na UFABC. E hoje ela é doutoranda na University of Western Ontario, no Canadá, onde ela também fez o mestrado, né, recebeu o título de Master of Science em Neurociência, com uma especialização em cognição musical. E a Marina já atuou na indústria, em pesquisa aplicada ao bem-estar e também projetos de pesquisa clínica. E atualmente ela trabalha com técnicas de estimulação cerebral e tem interesse em temas que abrangem percepção, produção de ritmos e diferenças culturais. E hoje ela vai falar sobre essa pesquisa que ela vem desenvolvendo no seu doutorado, na qual ela tem usado estimulação transcraniana por corrente contínua para avaliar a produção de ritmos e percepção de groove, que está relacionado àquela vontade de se mexer quando a gente ouve música. Então, eu vou passar a palavra para você, Marina, bem-vinda. E Marina já me alertou que prefere, então, fazer toda a palestra e deixar as perguntas para o final, para ela poder controlar melhor o tempo. Então, Marina, é com você agora, e depois o pessoal pode abrir microfones, vídeos, fiquem à vontade para interagirem diretamente com a Marina, ok? Beleza. Olá, gente. É um prazer estar aqui. Como eu comentei com a professora Patrícia, eu estou feliz porque a UFABC é minha casa, e se eu estou aqui hoje é por conta da UFABC. Então, eu sou muito grata e sou muito grata pelo convite também. Acho que pesquisa tem que ser feita e compartilhada, e acho que esse é um bom momento, e eu tenho muito interesse em usar o que a gente tem no Brasil, né, de música. Então acho que é também um bom projeto para tentar expandir e ver as suas ideias, o que vocês têm a dizer sobre isso. E como ela comentou, acho que as perguntas podem ficar para o final. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem anotar. Eu posso voltar para os slides depois. Vou aqui compartilhar a tela. Acho que... Deixa eu ver se meu som tá... Sim. Então, sim, eu vou estar falando um pouquinho sobre meu trabalho de mestrado aqui e também sobre qual direção a gente está tomando agora, usando estimulação transcraniana por corrente contínua. Eu tentei traduzir muitos dos termos, geralmente, bom, português é minha língua, mas eu estou sempre falando desses termos aqui, então em inglês. Para groove, infelizmente, eu não consegui achar uma palavra, mas essa sensação mesmo que a gente tem de querer se mover é uma sensação prazerosa, é um sentimento de que a gente quer se mover quando a gente escuta uma música. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, e eu vou começar primeiro falando sobre a minha pesquisa de mestrado, que tem relação com a percepção de ritmo. E a primeira pergunta que a gente tinha era por que que a gente se move com música? Por que determinado ritmo faz a gente querer se mover mais? Faz com que a gente queira mover as nossas mãos, os nossos pés, a nossa cabeça. E muitas pesquisas indicam que isso talvez seja relacionado ao fato de que quando a gente se movimenta, quando a gente escuta alguns ritmos, áreas cerebrais relacionadas ao movimento estão ativadas, mesmo quando a gente não se movimenta. Isso parece ser maior ainda para quando certos ritmos têm um beat ou um pulso mais saliente, mais fácil de ser detectado. Ah, então, partindo disso, e falando um pouco de percepção de beat, que é esse pulso que a gente sente na música e que faz com que a gente queira se mover, e tentando relacionar isso a áreas motoras, a gente viu muitos estudos correlacionais. Quando eu digo estudos relacionais, eu estou falando de estudos que envolvem técnicas de neuroimagem, por exemplo, o fMRI, a ressonância magnética funcional, às vezes a EEG, eletroencefalografia. E tem um estudo que a gente usou como base, que é o da minha supervisora de 2007, Ron e Brett, em que eles tinham duas tarefas, e na primeira tarefa eles tinham uma tarefa de
comportamental, onde os participantes deveriam reproduzir ritmos que eram mais fáceis de serem reproduzidos, porque tinham um beat, ou essa saliência, esse pulso um pouco mais fácil de ser detectado, e ritmos um pouco mais difíceis. E uma segunda tarefa, onde esses participantes deveriam discriminar ritmos. E quando eu digo discriminar, é dizer se os ritmos são diferentes ou iguais. Então, participantes ouviam 2 ritmos, numa terceira vez, eles teriam que dizer se aquela terceira apresentação era igual ou diferente aos ritmos anteriores. E aqui também eles tinham essa diferença de ritmos que são mais fáceis de detectar um beat e ritmos mais difíceis de detectar um beat. Para a tarefa comportamental, eles viram que, de fato, os participantes eles conseguem reproduzir mais fácil ritmos que têm esse beat mais saliente, o que parece um pouco óbvio, mas não é óbvio até alguém fazer, certo? E para a segunda tarefa de neuroimagem, que eles usaram o fMRI, onde eles veem a ativação cerebral aqui, eles conseguiram ver que os participantes, quando ouviam os ritmos, mesmo sem se mover, eles tinham maior ativação de áreas relacionadas ao movimento, áreas motoras, como aqui está em inglês, mas o PSMA nada mais é do que área suplementar motora, o córtex pré-motor dorsal, STG, os gânglios da base, cerebelo, e outras pesquisas também nessa área de percepção de tempo e ritmo e música, percepção de cognição musical, tem mostrado que, de fato, parece que a área suplementar motora e os gânglios da base eles estão relacionados à percepção de intervalos de tempo relativo. Quando eu digo relativo, ele está baseado em algo. Então, quando a gente fala dessa percepção de beat dentro da música, a gente tem que prever quando vem o próximo beat para bater o nosso pé, ou para mexer a nossa mão, ou para mexer a nossa cabeça. Essa predição que a gente faz, a gente está usando um tempo relativo. Então, eu quero dizer com tempo relativo. Outras pesquisas indicam também que o córtex pré-motor e o cerebelo, por exemplo, eles também, de fato, têm relação com esse tempo relativo, mas, por exemplo, tem uma pesquisa indicando que o cerebelo parece estar mais ligado ao tempo absoluto. Então, quando a gente não tem que fazer essa relação, a gente está vendo o tempo de forma absoluta. Por isso, no passado, no laboratório, os pesquisadores queriam fazer um tipo de pesquisa que usasse um método causal. Então, em vez de ver a ativação cerebral ali, como a gente estava vendo pelo método de neuroimagem, eles usaram a estimulação transcraniana por corrente contínua, que é um dos métodos causais, assim como, por exemplo, a estimulação por corrente alternada ou por exemplo, corrente magnética. E quando eu falo que é uma corrente contínua, aqui eles usaram 2 miliamperes. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa técnica, para vocês entenderem melhor como ela funciona. Mas aqui é uma corrente de baixa intensidade que é aplicada sobre a cabeça da pessoa, o córtex da pessoa. Ela não atinge estruturas profundas, principalmente com essa que a gente usou, que é a tarefa que é a estimulação transcraniana por corrente contínua. E aqui o que eles fizeram nessa pesquisa eles queriam ver se os participantes conseguiam discriminar ou diferenciar ritmos de maneira melhor ou pior quando eles aplicavam diferentes tipos de corrente. Então, quando a gente tem a estimulação anódica, que é a corrente que estimula, excita, a gente espera, dependendo da área onde ela está estimulando, a gente espera que haja um aumento da acurácia numa tarefa. Quando a gente tem a catódica, que a gente está representando aqui em azul, ela é uma corrente inibitória, ela vai inibir essa área onde a gente está tendo como foco, e a gente esperaria, então, uma diminuição da acurácia da performance, uma performance pior. Então, nessa pesquisa aqui, eles trouxeram participantes que ou receberam ânodo ou cátodo, e no mesmo dia eles tinham também uma sessão sham. Por que uma sessão sham? Porque quer dizer que os participantes recebiam um pouquinho de corrente no começo da tarefa, mas então a corrente ela voltava ao zero para que o participante tivesse a sensação dessa estimulação. Porque a estimulação, ela tem uma sensação que alguns participantes dizem ter um pouco de formigamento, outros relatam que é uma sensação que eles chamam de burning, não uma queimadura, mas é como se fossem pequenas agulhas
assim, onde eles estão com o eletrodo na cabeça. Então, pelo fato de que isso pode criar um viés, se o participante só tem a estimulação ativa, e ele pode pensar, bom, estou aqui na estimulação ativa, vou tentar ter uma performance melhor, a gente tem essa sessão sham. Então, nesse caso, esses participantes ou receberam ânodo ou cátodo, e eles recebiam sempre primeiro sham e depois ânodo ou cátodo. E o que foi visto aqui, quando eles tinham que discriminar entre ritmos, dizer se era o mesmo ou diferente, para a área suplementar motora, eles viram um efeito do ânodo ou da estimulação excitatória, aumentando os trials onde os participantes tinham uma resposta correta, como a gente vê aqui, e essa mudança foi significativa. Aqui, que está dizendo strong beat e weak beat, aqui é só um beat, como eu falei, que é mais fácil de ser detectado. Aqui é um beat um pouco mais difícil de ser detectado. E, além de ver essa mudança para estimulação excitatória na área suplementar motora, que era o que eles tinham como hipótese, também teve uma diminuição dessa acurácia desses trials de discriminação de ritmos, quando eles viram os participantes que receberam a estimulação catódica comparada ao sham. Então, foram esses resultados em direções opostas. E o que é muito bonito. Porque geralmente na pesquisa as coisas não acontecem como a gente espera, né? Para o cerebelo, então, outros participantes receberam a estimulação do cerebelo. Aqui é que eles tinham uma média de 15 a 16 participantes por grupo. Então, eu digo por grupo no SMA para cátodo, no área suplementar motora para cátodo, na área suplementar motora para ânodo, no cerebelo para ânodo, cerebelo para cátodo e assim por diante. Então, aqui no cerebelo, eles também viram um efeito significativo da estimulação, porém esse efeito ele não foi de encontro com o tipo a direção oposta da estimulação. Então, participantes que receberam tanto a estimulação anódica quanto catódica tiveram uma performance pior depois de receber a estimulação. E para o córtex pré-motor esquerdo e direito, essas diferenças não foram significativas. E uma coisa importante, que eu vou falar um pouco mais, um pouco depois sobre o TDCS, é que a gente sabe que ele não é focal. Estimulação e é TDCS, então quando eu disser TDCS, estou me referindo a essa técnica. A gente sabe que essa corrente, por diversos fatores, ela pode não estar só atingindo, por exemplo, o SMA aqui, quando eu coloco o meu eletrodo mais ou menos aqui, pode estar atingindo uma outra área. Mas nesse caso dessa pesquisa, como eles também tinham participantes recebendo a estimulação dessas áreas pré-motoras que estão próximas ao SMA, é mais um indicativo de que o SMA. Então, eu nessa pesquisa porque ela é importante, porque eu vou falar agora, que foi a minha pesquisa. Então, a gente pensou, bom, então será que a área suplementar motora, ela tem essa função causal nessa percepção desse pulso na música? Então, a gente quis entender essa pesquisa anterior, porém, adicionar um pouco mais de controle, e a gente propôs uma tarefa de reprodução de ritmos, usando a estimulação transcraniana por corrente contínua, e porque é uma técnica que não é invasiva, é segura, ela, apesar de não ela a gente tem o ânodo, que seria a estimulação excitatória, aumentando a atividade neuronal, ela não vai causar o potencial de ação, assim como outras técnicas, por exemplo, TMS, que é a estimulação por corrente magnética. Porém, ela vai fazer com que o limiar desse potencial de ação, ele
ele mude de uma maneira que essa subpopulação de neurônios ali, que talvez estejam relacionados a essa tarefa, vão estar sendo mais excitados, ou no caso do cátodo, que é a estimulação inibitória inibidos. E durante a estimulação Shan, quando a gente fala de Shan, no nosso caso, a gente só usou a corrente indo até os 2 miliamperes, que a gente usou 2 miliamperes durante a nossa estimulação, e depois voltando para o zero, isso em torno de 30 segundos durante o começo da, da nossa tarefa. A gente usou um design experimental onde a gente tinha corrente durante toda a tarefa, então a gente fala que é um design de TDCS on durante a tarefa, e existem outras formas, existem muitas variáveis, tem formas de você fazer o sham, por exemplo, no começo e no final, mas, enfim, são coisas que dá para a gente discutir. E, e o fato é que é pelo fato que eu já expliquei, que os participantes eles sentem essa diferença quando eles têm a estimulação. Então, a gente precisa ter como se fosse uma sessão controle. E, então, já pensando sobre a área suplementar motora e a importância que ela parece ter para essa percepção de bit, nossa pergunta é, a gente pode dizer que essa área tem um papel causal na percepção de bit numa tarefa de reprodução de ritmos? Então, o que aconteceria com outras áreas do cérebro, por exemplo, como o cerebelo ou o córtex pré-motor, que também parecem estar relacionados à percepção de bit, e não só isso, também a percepção de tempo, né? O que a gente fez, o que a gente tinha como hipótese é que para a área suplementar motora, principalmente, a gente previa uma relação causal com a percepção de bit. Então, a gente esperava que os participantes, quando eles reproduzissem ritmos, eles iriam melhor quando eles recebessem o ânodo, a estimulação excitatória. Isso principalmente para ritmos que a gente tem um bit mais forte, onde a gente consegue prever esse bit de maneira mais fácil. E para estimulação catódica, a gente tinha como hipótese de que essa acurácia, essa performance seria menor. E diante, então, das funções mais gerais do cerebelo e do córtex premotor, a gente esperava que a estimulação, a excitação ou a inibição dessas áreas deveria influenciar na reprodução dos ritmos com um beat um pouco mais fraco ou não existente, que então se apoiaria na percepção de tempo absoluto. Então, aqui eu tenho exemplos para vocês verem quais são os tipos de beat usados nos ritmos, né? Porque a gente tinha 60 tipos de ritmos diferentes, e eles tinham de 5 a 7 intervalos, e a gente tinha 3 tipos. Então, participantes eles tinham 20 tipos de cada um desses beats, de cada um desses ritmos, com beat forte, 20 com beat fraco e 20 sem beat. Quando eu digo um beat forte aqui, eu estou falando de intervalos que são organizados de maneira a criar uma percepção de beat mais fácil. Então, vocês vão ver que aqui a gente está sempre de 4 em 4. Quando eu falo de um beat fraco, eles têm os mesmos intervalos, porém aqui os acentos, esse pulso, ele vai ser irregular. Ele não vai ser mais de 4 em 4, ele vai ser, por exemplo, aqui de 5, 5, 2. Eu vou mostrar aqui um exemplo do beat mais forte. Aqui um beat mais fraco. Então, nesse caso do beat mais fraco, seria um pouco mais difícil de detectar o beat. Opa. E no caso de não ter um beat, os intervalos e os acentos, esse pulso, eles são irregulares. Então, é ainda mais difícil. E aqui a gente previa que nem os participantes não conseguiriam detectar um beat nesses ritmos. Então, partindo disso, eu também posso falar um pouco sobre a montagem dos eletrodos. Então, a gente tinha 4 grupos, assim como no estudo de discriminação de ritmos, a gente incluiu a área suplementar motora. Agora a gente tem 22 participantes para essa área. O córtex pré-motor direito, com 19 participantes. Córtex pré-motor esquerdo, com 18 participantes. E cerebelo, com 18 participantes. Aqui eu estou mostrando um exemplo de estimulação anódica, porque a gente vai ter aqui em vermelho a nossa região de interesse, que é onde a gente tinha o eletrodo do ânodo, por exemplo, e quando a gente tem a referência, a gente tem o do cátodo. Se é uma estimulação catódica, esses eletrodos eles vão se inverter, e a gente sabe que a estimulação, a corrente, ela vai sempre do ânodo para o cátodo. Então, por exemplo, aqui no SMA, na área experimental motora,
A gente sabe que essa corrente está vindo numa estimulação anódica, ela está vindo daqui para cá, causando essa excitação, e é aquilo que eu falei, a gente sabe que essa corrente ela pode estar atingindo um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. Por isso que é importante ter como um método um pouco de controle, incluir outras áreas como o córtex premotor, que está relativamente perto. No nosso caso, como eu já mencionei, eram 2 miliamperes por 20 minutos durante toda a tarefa de reprodução de ritmos. Então, o procedimento que a gente fez, a gente recrutou participantes e foram distribuídos de maneira randômica em cada um desses grupos. Quer dizer que cada participante só recebeu estimulação em uma dessas áreas cerebrais. E eles tiveram 3 sessões. A diferença é que a gente quis incluir 3 sessões, dias distintos, e não no mesmo dia, para que a gente pudesse não ter uma sessão de Shen e ânodo, e que cada participante recebesse os 3 tipos de estimulação, já que assim a gente aumenta um pouquinho a nossa força de análise no final, né? Então, cada participante recebeu 3 dessas sessões, que eram contrabalanceadas, quer dizer que um participante poderia receber primeiro uma sessão de ânodo, cátodo e Shen, e outro participante Shen, cátodo, ânodo, e eles receberam essas estimulações em dias diferentes. Cada sessão incluiu uma tarefa de self-paced tapping, que a gente nada mais é do que a gente pediu para os participantes baterem o dedo ou fazer o tapping no próprio ritmo deles por 10 vezes. Hoje em dia eu vejo que essa talvez não foi a melhor tarefa possível, mas a gente estava tentando procurar uma tarefa controle, e foi isso que a gente acabou incluindo. E depois disso eles também tinham a tarefa de reprodução dos ritmos, que tinham beats fáceis, difíceis e não detectáveis. A primeira sessão, os participantes, a gente explicava o que eles iam fazer, eles tinham a carta de informação sobre o estudo e também um questionário demográfico. Então, eles faziam essa tarefa de self-tapping, eles tinham os ritmos apresentados 3 vezes, e depois da terceira vez, eles iriam reproduzir. Então, se o ritmo era algo como tchururururururu, eles iam fazer algo como tchurururururu, dessa forma. Essa era a reprodução. E isso por 20 minutos. Eles também tinham uma tarefa de prática, para ver se eles entenderam a tarefa, e assim fizemos com todos os nossos participantes. Falando agora um pouquinho dos resultados, a gente recrutou 91 participantes. Para o meu mestrado, a gente recrutou 67 participantes. Esses outros foram incluídos posteriormente, e inclusive são dados recentes. E a gente acabou incluindo 81 pessoas, porque dentre esses 91 participantes, alguns participantes não voltaram para a segunda ou para a terceira sessão. Outros participantes disseram que, para eles, a sensação do TDCS não era confortável e eles não queriam continuar, e eles são livres para parar o momento em que eles querem. Então, em geral, esses foram os motivos que a gente excluiu 10 participantes. A gente também tentou dividir os participantes de acordo com a experiência musical, não de forma a dizer que tínhamos músicos e não músicos. A gente usou a subescala de treinamento do Goldsmith Questionnaire, e a gente tem a gente tem um número de 40 participantes que tinham uma menor experiência musical e 37 com uma maior experiência musical. Para a área suplementar motora, a gente tem incluídos 22 participantes, para o cerebelo, 19 participantes, e para o córtex pré-motor esquerdo, 19, para o córtex pré-motor direito, 21 participantes, que vieram e receberam a estimulação em 3 dias diferentes. E, para nossa surpresa, a gente não teve o resultado esperado. Depois de todos esses participantes, de todas essas sessões, como vocês podem imaginar, foi bastante frustrante, mas um resultado nulo é também um resultado. O que a gente esperava era de que os participantes eles teriam uma resposta mais acurada para, dependendo do ritmo, se ele tinha um beat de fácil detecção ou difícil detecção. Isso de fato ocorreu. Aqui a gente tem nas legendas, aqui eu estou falando sobre as diferenças dos ritmos. A gente tem ritmos com um beat mais fácil, ritmos com um beat mais difícil e ritmos com um beat que é impossível de ser detectado. E aqui, em cores diferentes, eu estou mostrando as sessões de Shen, de ânodo, estimulação excitatória, e de cátodo, que é a estimulação inibitória. Então, a gente viu uma diferença de acordo com o ritmo tendo beat ou não. Então, para o beat mais fácil, os participantes foram melhor
Porém, não vimos nenhuma diferença de acordo com o tipo de estimulação que eles receberam. Eu posso falar um pouco depois como que a gente analisou também esses trials, mas isso aqui para a área suplementar motora. Então, para os participantes que receberam a estimulação na área suplementar motora, que era a nossa principal hipótese aqui, de que participantes com uma estimulação anódica teriam uma performance melhor, a gente deveria ver isso aqui maior e de forma significativa que isso fosse menor, mas não foi o que aconteceu. Quando a gente olhou para o cerebelo, aqui a gente estimulou o cerebelo direito, é a mesma coisa. A gente viu uma diferença de acordo com o tipo de beat que o ritmo tinha, porém nenhuma diferença para o tipo de estimulação, independente Shan, Enodo, Shan, anódica ou catódica. Então, não vimos nenhum tipo de diferença aqui. De novo, para o córtex premotor esquerdo, a gente viu a mesma tendência de que os participantes eles tinham uma reprodução melhor de acordo com o BIT, porém nenhuma diferença de acordo com a estimulação e também nenhuma diferença para o córtex premotor direito. Então, assim, eu não sei se a gente aprende a ser resiliente, eu acho que é isso. Porque depois de tantos participantes e tantas sessões, não era o que eu esperava e, bom, a gente sabe que para publicar pesquisa no mundo científico é muito melhor se você tem o resultado esperado. Mas a minha ideia aqui é que esses dados sejam publicados, porque muitas vezes a gente acaba só vendo os resultados positivos, e isso é importante. Então, a gente também analisou a tarefa de self-tapping, de onde os participantes eles tinham tapping no tempo deles, e a gente não viu nenhuma diferença ali também para o tipo de estimulação. Então, acho que eu já falei um pouco de qual era a nossa hipótese enquanto a gente estava ali vendo os resultados. Então, a gente viu que os ritmos, eles foram foram reproduzidos de maneira melhor quando eles tinham esses beats mais fortes. A gente não encontrou nenhuma evidência de que modulando essa estabilidade da área suplementar motora ou das outras áreas altere a reprodução dos ritmos. E também nenhum efeito para essa tarefa de self-paced tapping. Porém, esse resultado do nulo não pode nos levar a dizer com certeza de que a área suplementar motora não é importante para a percepção de bits e nem que as outras áreas não são importantes para os intervalos de tempo absoluto. Existem pesquisas nessa área de cognição musical dizendo que quando a gente reproduz um ritmo, a nossa performance ela já é melhor por si só pelo fato de estar reproduzindo um ritmo do que comparado a uma discriminação. E o que me fez pensar se não é esse o caso de que a estimulação cerebral aqui talvez não seja suficiente para transpassar esse aumento dessa acurácia que já acontece pelo fato dos participantes estarem reproduzindo um ritmo. Então, a gente foi para as perspectivas futuras de que, já que a área suplementar motora é relacionada ao planejamento de movimentos e à percepção de beat, mesmo que a nossa pesquisa não tenha mostrado isso com a tarefa que a gente usou, será que se a gente altera essa estabilidade, as pessoas elas querem se mover mais porque ela é uma área relacionada ao planejamento de movimentos? E se a gente usar uma tarefa de julgamento implícito? Então, aqui, a sensação de groove, que é essa sensação prazerosa de querer se mover, seria uma boa ferramenta para responder essa pergunta. E a gente perguntou se essa estimulação anódica ou estatória alteraria essa percepção de groove. Inclusive, acho que a gente tinha que ter um termo em português para isso. É algo que dá para se discutir, porque geralmente quando a gente fala de groove, a gente está falando, por exemplo, de James Brown, mas o que é groove? Então, esse é um outro tópico, mas se é algo que me dá prazer em me mover, eu poderia dizer que uma música que ninguém conhece com o ritmo do maracatu me faz querer dançar, e isso é groove. Então, assim, são coisas que eu acho que a gente dá para construir, são coisas que eu acho que a gente tem um repertório muito gigantesco que dá para abranger. Mas aqui eu vou falar especificamente do que eu usei, de uma livraria, de uma biblioteca de ritmos direcionado para o estudo do groove. Então, o que é o groove e a área suplementar motora? O que as pesquisas dizem? Como eu falei, essa sensação prazerosa de se mover, e ela também, esse groove, ele vai se basear na expectativa rítmica. A gente sabe que ritmos que são muito fáceis, você consegue se mover de forma mais fácil, então é como se você não tivesse nenhum desafio, é muito fácil. E ritmos muito difíceis, é muito difícil, então você não está tendo nenhuma recompensa. Então, o groove, ele também tem relação com o sistema de recompensa.
ritmos de média complexidade, onde a gente consegue seguir, mas que dá aquela sensação de eu preciso descobrir um pouquinho mais para conseguir bater meu pé, para conseguir mexer minha cabeça, eles aumentam esse sentimento de prazer e de querer se mover. E não só isso, esses ritmos que têm esse alto groove, eh, isso também é determinado pela função de regiões motoras do cérebro e também pelo sistema de recompensa do cérebro. E aqui nesse estudo eles dizem que foram os primeiros a relacionar não só o movimento que o groove faz querer ter, essa sensação de prazer, mas também as redes neurais de prazer. E como meu foco era a área suplementar motora, aqui eles também veem a relação de, entre outras áreas cerebrais, do córtex pré-motor dorsal e da área suplementar motora quando participantes escutam músicas com alto groove. Então, isso me fez querer ir atrás de uma resposta. Será que se a gente estimular essa área suplementar motora, a gente vai ver, então, um aumento dessa sensação de groove? E, então, a gente usou, de novo aqui, a estimulação transcraniana por corrente contínua como método causal. De novo, o ânodo é a estimulação excitatória, a gente esperaria um aumento da atividade aqui, o cátodo é estimulação inibitória, reduzindo a atividade neuronal, e Shan, quando não há estimulação. E então a gente tinha a hipótese de que se a área suplementar motora tem essa função primária na experiência do groove, se a gente alterasse a estabilidade, então a gente esperaria ver também uma alteração desse julgamento de groove e de prazer. E a gente tinha como predição de que, quando a gente tivesse estimulação excitatória, o ânodo, os participantes teriam uma percepção maior de groove relativo à estimulação Shan, e com a estimulação catódica inibitória, os participantes, então, teriam uma percepção de groove menor relativa ao Shan. Então, a gente usou a biblioteca de groove de Lucerne. Eles têm muitas músicas que foram refeitas por bateria, e não só a música inteira. Então, são músicas que são conhecidas, mas o que acontece? Na pesquisa de groove, a familiaridade está muito relacionada a esse sentimento. Então, se é uma música que você conhece, provavelmente você vai querer se mover mais. Então, aqui eles reconstruíram músicas e clipes musicais, onde você só tem as baterias, o drum, e a partir disso a gente consegue usar esses clipes musicais para colocar na nossa pesquisa. Eu tenho um exemplo aqui de uma que tinha alto score, alta pontuação para groove, e eu vou mostrar para vocês. Então, como eu falei, tem muitas coisas que são interessantes, seria interessante também olhar para a familiaridade aqui, mas como a gente não queria nada mais confundindo as nossas respostas, a gente resolveu olhar para essa biblioteca e, então, nos livrar da familiaridade, apesar de que podem ter uma música ou outra que talvez os participantes conseguissem reconhecer a bateria, mas é muito mais difícil do que ter toda a composição completa. Então, a gente usou itens da escala de experiência de groove. A gente usou os itens, eles têm 3 itens para cada componente groove, que é querer se mover, e o componente prazer, que eu gosto dessa música. E a gente usou o componente 1, que era querer se mover, então os participantes respondiam numa escala o quanto aquela música fazia com que eles queriam mover determinada parte do corpo deles. Eles também respondiam à escala 2, o quanto aquela música era boa para dançar, e a escala de prazer, que é eu gosto de escutar essa música. Isso foi um estudo exploratório, foi bem simples, mas aqui também a gente resolveu primeiro começar com o ânodo, e a gente não fez, porque dá muito trabalho coletar dados de todos os participantes em 3 sessões, a gente resolveu fazer só ânodo e Sham primeiro, em 2 dias diferentes. Então, e também focando na área suplementar motora. Então, a gente incluiu 31 participantes para receber primeiro a estimulação anódica. E, no fim, a gente acabou tendo um resultado que a gente esperava
mais ou menos. E aí a gente resolveu também incluir outros participantes, não foram os mesmos, que receberam a estimulação catódica. Então, esses participantes de grupos distintos ânodo ou cátodo receberam estimulação em 2 dias diferentes e também em sessões contrabalanceadas. Ou primeiro eles recebiam Shen, estimulação ativa, ou estimulação ativa e Shen. Eles tinham 40 clipes musicais, eles escutavam esses clipes musicais, e então eles tinham aquelas escalas que eu mostrei anteriormente. E eles julgavam essas escalas ao mesmo tempo que eles recebiam a estimulação transcraniana, por corrente contínua. Então, aqui eu vou mostrar os resultados do grupo que recebeu a estimulação anódica, e a gente viu que os participantes, em geral, eles tiveram uma maior sensação de prazer e de groove quando eles recebiam a estimulação anódica comparada ao Shen. Então, a gente teve um aumento dessa sensação, dessas escalas, e a gente também conseguiu separar esses clipes em high groove, em low groove, ou em alto, que contém mais essa sensação de querer se mover, ou menor sensação de querer se mover, aqui mostrando as escalas nesse eixo aqui X, Y, e aqui no eixo X, a questão separando o groove, e de acordo com as cores, se está em mais escuro aqui, é a estimulação Shen e estimulação anódica em roxo mais claro. E para o grupo catódico, a gente não viu nenhuma diferença, nenhuma diferença significativa. Aqui, por ser uma estimulação inibitória, a gente esperaria, então, que quando comparando Shen e cátodo, a gente deveria ver uma diminuição aqui, mas não foi isso que a gente viu, e nenhuma diferença significativa. Então, a gente concluiu que parece que existe uma maior sensação de groove e prazer durante essa estimulação anódica, porém nenhuma diferença durante a estimulação inibitória catódica, e parece que a área motora suplementar aumentou essa sensação de groove e prazer, porém a gente não viu nenhuma evidência no sentido contrário. E pensando nisso, o ideal, então, seria a gente testar outras regiões cerebrais, como o córtex premotor, que também está relacionado, separar essas escalas de julgamento, porque, como a gente sabe em pesquisa, dessa forma, desse tipo de design, um tipo de escala pode influenciar na outra. Então, enquanto o participante está ali fazendo o julgamento dele de uma escala de groove, ele pode colocar ali de prazer, da mesma forma ele colocou alto groove, talvez ele coloque alto prazer, porque elas estão correlacionadas. Então, se a gente conseguisse uma maneira de separar essas duas escalas, ou talvez a gente está pensando agora em maneiras de perguntar sobre o quanto aquela música dá prazer para a pessoa de maneiras distintas, talvez seja uma maneira, e também testar outros tipos de estímulos musicais e tentar reproduzir esses resultados para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, pegando esses 2 estudos e essas conclusões, e essas conclusões gerais dos 2 estudos que eu falei, tendo em vista esses efeitos da corrente, espera aí que eu confundi agora, TDCS, oh meu Deus, estimulação transcraniana por corrente contínua, eu estou vendo a palavra aqui TDCS, estou pensando como é que fala isso e estou tentando traduzir, e na área suplementar motora, durante a discriminação de ritmo, parece que os efeitos da estimulação podem ser fracos para serem observados durante a tarefa de reprodução, que foi a que a gente usou no primeiro estudo. E aqui os resultados do segundo estudo indicam que parece que tem a área suplementar motora tem um papel central na percepção de groove, e esses efeitos parecem que eles se diferem com base na tarefa. Parece que a gente está vendo um efeito maior para tarefas que são mais perceptivas do que motoras. Eu acho que, em geral, é isso. Eu estou aberta às suas dúvidas, vocês podem perguntar. Um próximo passo também, que eu não cheguei a comentar aqui, seria incluir esse tipo de estimulação quando os participantes estão andando num tapete que a gente chama de gate map, né? Que eles vão andando nesse tapete que tem um sensor que vê exatamente onde está o pé, vê a velocidade, vê a distância de um pé do outro. Então, se a gente aplicar isso e também parear com essas músicas que são altas em groove, que fazem as pessoas quererem se mover, será que a gente vai ver uma diferença ou não? Então, são muitas ideias e, bom, é isso. Acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Obrigada.
Eu não sei se eu paro de compartilhar a tela ou... Pode, se você quiser parar e se alguém tiver alguma pergunta específica sobre algum dos slides, a gente vai voltar. Tá. Muito legal, Marina. Obrigada por compartilhar essa sua pesquisa. Eu estava curiosa para saber o que você andava fazendo aí pelo Canadá. Parabéns, né? Não é fácil, Obrigada. sabe que não é fácil, né? Fazer pesquisa, ainda mais quando os resultados não vêm na direção daquilo que a gente está esperando, né? Sim, sim, sim. Mas muito legal. Vamos abrir para perguntas agora. Eu já vi que tem gente com a mão levantada. Professor Abrão, quer começar? Sim, boa tarde a todo mundo. Marina, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Deu bastante trabalho, parece, né? Deu. Eu tenho umas perguntas e talvez algumas sugestões. Primeiro, Ótimo. eu queria saber se você fez algum tipo de análise separando no primeiro experimento pessoas que tinham maior ou menor nível de sofisticação musical, porque acho que é esperado que a área motora suplementar delas funcione de maneiras diferentes, né? Sim, eu fiz. Mas eu não vi nenhuma diferença para a estimulação também, quando comparando em relação a ter essa maior habilidade musical ou não. Também foi frustrante. A gente incluiu, desses 60 ritmos que a gente tinha, a gente fez uma análise de que a gente só incluiu ritmos em que, por exemplo, o ritmo tinha 7 intervalos, e vamos dizer que o intervalo tem 100 milissegundos, um desses intervalos, um desses tu. Então, se o participante está num limiar acima de 20% ou abaixo de 20%, a gente inclui, mas se está além disso, desses 20%, a gente não inclui. Só aí a gente já cortou muitos trials. Então, dentro de cada um desses intervalos de cada ritmo para cada participante e também dentro de uma média total, a gente só incluiu os trials em que a gente tinha esse limiar dentro de 20% para mais para menos. E fazendo isso para todos os participantes e comparando esses trials dentro de cada tipo de ritmo, a gente não viu nenhuma diferença com essa proporção de trials estavam certos ou não. A gente também tentou olhar para porcentagem de erro durante essa reprodução. A gente também não viu nenhuma diferença. A gente também tentou fazer essa separação com os participantes de acordo com habilidades musicais. Também não vimos. De fato, eles parecem ter uma reprodução mais acurada, mas a gente não viu nenhum tipo de efeito da estimulação em si. E a gente também tentou fazer algum tipo de análise de viés, em que os participantes eles tinham algum tipo de viés de acordo com o trial anterior, em que eles tinham, por exemplo, ritmos onde tinham cada intervalo uma duração distinta. Eu estou sempre pensando sobre tipos diferentes de análise que eu poderia fazer ou como eu poderia olhar para esses dados, mas aparentemente de tudo que a gente tentou até agora, parece que a gente não está vendo realmente os resultados que a gente esperava. E nas sessões que eles faziam em dias, sessões subsequentes, eram com quanto espaço de intervalo entre uma e outra? De 2 a 7 dias. Isso também foi uma questão, porque, bom, algumas pesquisas indicam, né, que os efeitos CDCS são duradouros por algumas horas. Já vi gente falando que às vezes 24 horas. E também tem o fato de que quanto mais sessões, parece que os efeitos são prolongados. Então, a gente pensou de uma forma que, se a gente fosse fazer muito restrito, talvez fosse difícil fazer de 7 em 7 dias, para ter essa quantidade de participantes. A gente deixou meio flexível, mas os participantes vinham ao laboratório entre 2 e 7 dias. Então, uma sessão de uma para outra poderia ter esse intervalo de tempo. E quando você fez a análise estatística, você notou esse efeito washout ou não? Porque como ele saía de uma sessão interferia em como ele chegava na próxima? Então, eu lembro que todos esses participantes de agora, esses 91 eu não fiz, mas para os 67 eu cheguei a olhar, de acordo com o tipo de sessão,
e parecia que não tinha esse efeito relacionado ao tipo de sessão e nem à estimulação. Então, Antes de sacrificar a área motora suplementar na percepção do ritmo, acho que ainda valeria, talvez, testar outra intensidade de TDCS, né? Porque em torno de 40% das pessoas respondem com efeito inibitório, excitatório, tanto no ânodo quanto no cátodo, ou seja, você pode ter aumentado a excitabilidade nos 2 eletrodos em algumas pessoas e outras não, né? Acho é que valeria a verdade. pena, antes de eliminar a área motora suplementar. Não, mas a gente não está eliminando ela, não. É só assim, esse tipo, eu acho que até assim, é difícil falar, não estamos, a área suplementar motora não tem relação com a percepção de beat ou com a cognição musical, a percepção de ritmo. Sim, ela tem, mas eu acho que o tipo de tarefa que a gente usou, até penso que, bom, a gente usou ritmos que a gente não tinha uma variação de pitch, né, de altura, eles eram muito bem controlados. Então, até me faz perguntar, tá, e se a gente usasse outro tipo de estímulo? Mas sim, eu concordo com você. É muito difícil, né, na ciência, a gente ter conclusões que a gente fala 100% isso. Acho que nunca vai ter, ainda mais com a pesquisa de estimulação. Eu fui para uma conferência esse ano e, assim, as possibilidades dentro desse mundo de estimulação cerebral são imensas. As possibilidades de tipos de design experimental é difícil, é complicado. Pode ser on, pode ser off, pode ser antes, pode ser depois, pode ser tantos dias, pode ser só Shen com ânodo, pode ser... Então, eu concordo. É muito difícil dizer. Realmente, a gente não vai dizer que a área suplementar motora não está relacionada, mas acho que para essa tarefa que a gente usou, nesse sentido, parece que as nossas possibilidades estão se esgotando, sabe? Posso fazer uma pergunta Você rápida aqui? poderia usar... pode falar. Um parênteses rápido. Qual era a duração dos estímulos? Elas eram variadas, porque eles tinham intervalos diferentes. Então, eles tinham de 5 a 7 intervalos. Eu acho, eu posso dar uma olhada, mas eu acho que em torno de 6.000, 7.000 milissegundos. Então, era algo em torno de, sei lá, 5, 7 segundos, algo assim. Você não acha que talvez possa ter uma relação com a duração que não tenha sido suficiente para induzir esse tipo de percepção? Você diz a duração É que o pessoal tinha que da reproduzir, estimulação. né? O Isso. pessoal tinha que reproduzir os ritmos, né? Acho que se fossem sequências muito longas, aí a gente tem um problema de memória também, né? O pessoal lembrar, conseguir reproduzir com acurácia, né? Sequências que poderiam ser repetidas, né? Do mesmo ritmo. Induzir de uma forma um pouco mais consistente. Você diz Desculpa, o tempo. voltar aí, o Abraão estava falando Tá. e prometido-me. Não, eu só queria sugerir realmente outro tipo de modulação, né? Por exemplo, o HD-TDCS, você poderia se livrar da outra área que você colocou, o eletrodo de retorno, porque a gente coloca quase como se não tivesse cérebro no lugar de retorno, e tem lugar de cérebro. Você poderia usar TMS, que seria muito mais focal e com um poder de modular provavelmente menos variável do que TDCS, né? TDCS é uma forma realmente que tem resultados muito variáveis, né? Muito dependentes de pessoa para pessoa, e apesar de ser um modelo, realmente eu acho que valeria a Mas, assim, pena testar outros, né? na sua experiência, então, você vê essa diferença de TDCS para o TMS? Porque a gente não foi tema da minha pesquisa, mas outras pessoas no laboratório chegaram a fazer TMS no passado e também não tiveram nenhum tipo de resultado que a gente estava prevendo. Eu também sei que é variável, né? Eu estava até, inclusive, vendo que pelo fato desse osso ser um pouco mais reto, um pouco mais curvo, da diferença sexo masculino e feminino, tem um pouco da diferença de quanto da corrente que vai... Então, assim, também eu fiquei pensando, mas é muito variável. Como que a gente... Não sei, como que existe
um método assim? Na questão do TDCS de alta definição, na sua experiência, os participantes, eles toleram bem? Eles toleram bem esse tipo de estimulação? Eles não reclamam muito? Como é que é? A gente está fazendo uma experiência na área motora suplementar um pouco invertida da sua, porque é com paciente com Parkinson, e eles têm distúrbios de percepção rítmica, né? Mas o que a gente fez foi usar TDCS, está fazendo TDCS de alta definição, guiada por uma modelagem computacional da distribuição da corrente, Legal. de forma que isso pode ser, a estimulação pode ser mais seletiva, né? E talvez individualizada. E a outra coisa, eu tenho a impressão de que a tarefa, ela pode ser um problema também, porque me parece que a percepção rítmica de uma coisa que você acabou de aprender, ou seja, que você acabou de escutar, ela não teria tanta relação com a área motora suplementar, diferente de uma percepção rítmica de uma música que você já conhece há bastante tempo, que você domina o ritmo, né? Então, assim, tem uma questão do método, que eu acho que valeria a pena mudar o método para confirmar o que você achou, e talvez uma questão da tarefa, e Entendo. relacionada com o alvo, né? E aí, Mas quando eu você vou... diz da tarefa, talvez incluir, por exemplo, em vez de ritmos novos, ritmos que as pessoas já conhecem? Exatamente. Tá, É por isso que eu falei também legal. da duração, né, dos estímulos, porque se não forem ritmos que as pessoas já conhecem, pelo menos que sejam mais longos, se tornarem, de certa forma, conhecidos e reprodutíveis, entendeu? Entendo. É Porque que eu achei... assim, o fato deles estarem reproduzindo, deles estarem ouvindo aquilo 3 vezes, eu entendo. Não é algo novo ainda. Mas foi a forma que a gente conseguiu tentar fazer com que não fosse algo totalmente novo, mas eu entendo. Tá, acho que eu vou, então, para as próximas perguntas. Sim, temos duas mãozinhas levantadas. Acho que a primeira é essa professora Tecnoeducação. Desculpe, seu nome, por favor? Oi, boa tarde, é Michele, Oi, Michele. tudo bem? Tudo bem? Ana, parabéns aí pelo estudo. Eu sou professora na área de educação e sou uma curiosa dessa área, né? E ouvindo você falar, eu tenho um aluno com paralisia cerebral, acho que 9 anos ele tem, e ele não reage a nenhum estímulo, nenhum. Então, nossos estudos, juntamente com outra professora da área, como fazer para estimular essa criança. E um dos testes, assim, por um acaso, foi com a música. E várias músicas foram tocadas, mas uma que chamou a atenção dele foi com um ritmo bem, eu não sei explicar a música, Bolo Fofo, não sei se vocês conhecem, é infantil, e tem uns ritmos muito legal, uma batida legal, tem cores. E aí acho que entra mais na familiaridade relacionada ao sentimento dessas suas pesquisas, que as músicas realmente que ele conhece. E aí nós colocamos outras músicas e ele não reagia. Então, ele não reage a nenhum estímulo. Com essa música, ele mexeu a mão e mostrou ali com a mão para parar, como se ele quisesse continuar ouvindo aquele vídeo no YouTube, que foi colocado no tablet. Eu acho que tem tudo a ver aí com os estímulos e relacionado mesmo às músicas que eles conhecem, que faz parte, né, do convívio deles, e relacionado ao sentimento. Acho que as cores também, as áreas do cérebro ali que relaciona com as cores, tem muitas cores também. É isso Com que eu certeza. queria compartilhar. Sim, legal, legal. Acho que seu comentário vai de encontro do que eles acabaram de comentar também, né? De ser algo que é familiar. Eu acho que realmente tem essa relação. E, bom, é que acho que ele iria para um outro lado mais clínico, né, da coisa. E que legal que ele reagiu. Acho que é um bom. Se isso tem feito bem para ele, acho que é algo que dá para ser incluído, com certeza. Uhum. Obrigada por compartilhar. Obrigada. Guilherme.
Olá, Marina, obrigado pela apresentação, muito legal. O Abraão já fez a primeira pergunta aí que eu estava aqui pronto para te fazer sobre a sofisticação musical, né? Uhum. E aí eu fiquei curioso, fiquei pensando aqui sobre essa biblioteca de sons de bateria, né? Assim, Uhum. de tracks de bateria que você chegou a utilizar. O meu nome, assim, que eu perdi aqui, eu acabei não conseguindo anotar. Sim, E a, eu a vou... pergunta também é se... Ah, beleza. A Pode falar. pergunta também é assim, se essa medida dá alguma, para cada uma dessas tracks, algum score de familiaridade ou Sim, mais informações de que track que ela foi inspirada. tá. Eu vou jogar aqui no chat. Deixa eu só pegar aqui. Então, é uma boa biblioteca para usar na pesquisa. E eles têm os... O que que acontece? Eu conversei com o autor, o primeiro autor dessa biblioteca, e ele me disse que são bateristas famosos das próprias bandas que fizeram a reconstrução. E eles têm os scores, a pontuação. Eles têm a pontuação de cada um de familiaridade, de groove, de vários fatores. Só que isso não foi compartilhado, porque isso também poderia ser uma forma de gerar um certo julgamento, do tipo, esse aqui é melhor, esse aqui é pior. E não é isso que eles queriam. Eles queriam que isso fosse divulgado como uma ferramenta de estudo-trabalho. Mas realmente tem eu lembro de ter o negócio de familiaridade, eu lembro de olhar, e não era algo tão familiar. Algumas eram um pouco mais. Acho que se você souber qual que é a música original e olhar a reconstrução, sabendo, você consegue falar assim, com certeza, né? Mas, enfim, e tem outro fator também, muitas das músicas eram mais antigas, e a minha população que foi incluída no meu estudo, no de Groove, eles eram mais novos. Muitos acho que nem conhecem, mas não sei. Mas mandei aqui no chat. Beleza. Eu fiquei bem curioso com essa questão da familiaridade, se isso poderia ser melhor explorado mais Uhum. adiante, ou então até usando as músicas originais, né? Porque da mesma forma como você falou da definição de groove, eu acho, claro, o padrão rítmico ele é muito importante, mas Sim, timbres, vozes, outros elementos também contribuem para a gente exato. engajar, né? Na Essa é a ideia sensação de groove. agora, fazer isso com as músicas, não só originais, mas com músicas que as pessoas, músicas completas. E outra coisa, sobre a pesquisa com familiaridade, tem evidências de que a área suplementar motora também está relacionada à familiaridade. Tem um pesquisador que acho que está na Mac University, que é o Robert Zatori, ele também tem algumas pesquisas envolvendo a área suplementar motora com a familiaridade. Mas é legal. E tá. Bom, eu vou passar a última pergunta aqui para o Maércio, que está com a mão levantada, depois a gente encerra na sequência, ok? Maércio. Marina, obrigado pela apresentação. Então, eu tenho duas perguntas, espero não extrapolar o tempo. Eu sei que quando a gente faz pesquisa com linguagem artística, a gente tenta reduzir ela o máximo possível para que ela seja controlável, mas muitas vezes ela deixa de ser um estímulo artístico, né? E aí, a minha pergunta a respeito do primeiro estudo é se você não acha que a riqueza instrumental do estímulo possa influenciar nessa percepção do pulso. E a segunda pergunta é como vocês chegaram a esse valor de 20% de range, né, para a decisão se o pulso está dentro ou está fora do estímulo? Sim, tá. A primeira pergunta, eu concordo, é difícil. Queria que desse para ser algo mais naturalístico possível, mas, infelizmente, assim, como o primeiro estágio da pesquisa, eu acho que era o que a gente tinha, sabe? Então, tanto o primeiro estudo que foi feito com a discriminação de ritmos, usou desses tipos de ritmos também, então fazia sentido continuar com eles. Mas eu concordo que, sim, é muito mais que isso. Às vezes a gente acaba reduzindo tanto que a gente até perde e fala, tá, mas isso é realmente música? Não, não é música, é só um ritmo, mas a gente vê que as pessoas realmente conseguem sentir o pulso e o beat. Então, a gente tá vendo nesse sentido. Aí, em relação à segunda pergunta, da questão dos 20%, a gente fez uma análise do que seria um range onde a gente não perderia tantos trials e onde a gente também conseguiria incluir
mais ou menos o que a gente precisasse. A gente fez, por exemplo, com 40%. 40% era muito difícil. Mentira, minto. Com 10%. Com 10% era muito difícil. De que a gente incluísse mais para fazer uma análise repetindo cada participante. Porque aqui a nossa força de análise é no caso de cada participante estar recebendo os 3 tipos de sessão, Shen, ânodo e cátodo, né? Então, se a gente reduz isso muito, vai chegar num ponto onde a gente não consegue ter trial suficiente para comparar. E se a gente abrange mais ainda, a gente também tem um problema de que o quanto isso é certo ou não, o quanto está dentro desse range de o quanto eles estão realmente reproduzindo. Essa outra análise que a gente fez de porcentagem de erro, talvez nos dissesse alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, aí a gente estava incluindo todos os trials, porque aí a gente estava olhando só a porcentagem de erro. Mas mesmo olhando a porcentagem de erro, vamos dizer que, sei lá, 60% de erro, a gente também não viu nenhum tipo de efeito da estimulação. Entendi, obrigado. Nada. Bom, pessoal, a conversa está boa, mas a gente já passou agora do horário e queria, então, agradecer a presença de todos vocês e especialmente da Marina por ter topado conversar sobre esses projetos que ela tem desenvolvido, né, no mestrado, no doutorado, e espero que você volte outras vezes aqui, né, para o UFABC, ainda que virtualmente, mas a gente quer muito ouvir o resto da história, né, os desdobramentos aí desse seu projeto. Obrigada mais uma vez. O mês que vem a gente não tem conversas neuromusicais, a gente está em recesso em agosto, então a próxima palestra vai ser no dia 18 de setembro, com a Camila Bruder, que vai falar sobre a estética empírica da voz cantada, porque preferimos uma voz à outra. Então, espero revê-las todos e todas daqui praticamente 2 meses. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Foi muito bom.